Olá pessoal, esse é um novo vídeo da CardMade. Se o seu objetivo no poker é vencer, você precisa aproveitar as ações de seus oponentes. Analise seus oponentes, identifique seus erros e, em seguida, force-os a cometer esses erros novamente. Os jogadores de poker iniciantes geralmente estão interessados em como jogar em um estilo de jogo solto agressivo. A vantagem desse estilo de jogo é que os jogadores solto-agressivos podem ganhar mais que os jogadores de poker apertado-agressivos. Essas pessoas pensam que o estilo de jogo solto-agressivo melhora o seu jogo e por isso este estilo é muito popular. Os profissionais no No Limit Hold'em geralmente agem de maneira solta e obtêm grande sucesso. Mas se você acha que a chave para vencer está em um pré-flop solto, então este não é o caso. Não importa quão forte você seja, jogar mãos ruins no pré-flop é quase sempre uma concessão ao seu oponente. Os adeptos do estilo solto-agressivo apenas revelam os erros de seus oponentes e assim os superam. Isso geralmente acontece após o flop. Os jogadores de poker fortes jogam uma grande variedade de mãos no pré-flop para criar situações nas quais os seus oponentes estarão errados. Sim, é normal que de vez em quando eles vão flopar uma mão fraca, mas no final, eles terão muitas situações diferentes no post-flop, nas quais, em algumas delas, irão vencer. O fator-chave nesse negócio são os erros dos adversários e os ajustes a esses erros. Se você notou um grande erro no jogo do seu oponente, você pode explorá-lo com segurança e de forma solta. Vamos trazer um exemplo para esclarecer esse assunto. Você notou que um jogador em sua mesa rouba os blinds com frequência. Isso se manifesta no fato de que, quando está no botão, ele aumenta constantemente com qualquer mão. Se você fizer um call e verificar o flop, você vai apostar quase 100% das vezes. Se você apostar primeiro no flop, ele desistirá imediatamente de suas mãos fracas. Lembre-se que os amantes da estratégia ABC raramente defenderão seus blinds contra um roubo de um oponente. Esse tipo de jogador geralmente desistirá no pré-flop com esse tipo de situação. Mas você pode ser ainda mais eficaz contra um ladrão de blinds. Você pode pagar com segurança suas apostas com uma ampla gama de mãos. Depois de fazer um check raise no flop, seu oponente desiste e esta é uma boa configuração operacional contra ele então. Existe outra maneira de explorar pessoas que costumam roubar os blinds no botão. No flop, você paga com uma gama apertada, mas então, mesmo que você tenha perdido o flop, ainda faça um check raise e nesse caso, você aumentará visivelmente a sua chance de vitória. É importante entender que você não está jogando um grande número de mãos para entrar no pote com frequência. Você a joga para revelar os erros de seus oponentes. Por isso, que para explorar alguns erros específicos, você precisa de uma mão forte no showdown. Você pode explorar erros menos graves com qualquer uma das mãos. O jogo solto aumentará sua chance de vitória se você puder explorar o erro de seu oponente não apenas com a mão forte, mas com uma ampla gama de mãos. Seria dizer quase que qualquer mão. É importante lembrar que não há necessidade de se prender a um estilo de jogo que você joga. Não se esqueça, por exemplo, que a estratégia ABC também é uma estratégia muito boa e funciona. Você não precisa desviar dela à força. Nós simplesmente estamos dizendo que muitas vezes você precisa entender as estratégias dos seus oponentes. Neste caso, aproveite o tempo para melhorar as partidas específicas. Analise os erros de seus oponentes e pense em como você pode usar esses erros contra eles. Em seguida, comece a neutralizá-los continuamente, jogo por jogo. Você não deve correr de uma estratégia para outra com frequência. Melhore o que você já tem e se esforce para ser o melhor naquela estratégia de poker. Sim, trabalhar com os erros pode ser muito rotineiro, mas o sucesso que você terá como jogador de poker depende disso. Encontre os erros de seus oponentes e explore-os. Quanto mais detalhes você entender do jogo dos seus oponentes, mais dinheiro você ganhará com seus erros. Tentaremos indicar as características mais comuns dos limites baixos e médios. Também hoje falaremos sobre por que certos jogadores cometem erros semelhantes e por que eles diferem nessas habilidades. Usaremos exemplos ilustrativos e vamos provar por que certos movimentos de jogadores de poker são erros.
Será útil para você aprender as técnicas com as quais pode construir seu jogo para explotar o máximo o jogo do seu oponente. No entanto, esses são apenas exemplos e o poker está em constante evolução. Qualquer erro pode ser comum agora, mas não relevante no futuro. O que você deve lembrar é que memorizar esses exemplos não tornará um jogador de classe mundial, mas você aprenderá com a experiência a desenvolver estratégias por conta própria. Bom, vamos começar. Existem muitos aspectos matemáticos no poker. Ocultar informações é muito importante nesse jogo. Durante a mão, você quer queira ou não, passa informações sobre você a seus oponentes. Se você abrir em uma posição inicial, ou seja, apostar desde uma posição inicial, é mais provável que tenha um par de ases do que um 10 e um 3. Embora você receba uma mão 10 e 3 duas vezes mais do que um par de ases. Isso pode ser explicado pelo fato de que com 10 e 3 você quase sempre desistirá. Agora com um par de ases, você quase sempre fará um aumento. Existe uma maneira de ocultar informações sobre a sua mão, isso é, sempre jogar da mesma forma. Como prometido, vamos com um exemplo. Se você for all-in com todas as mãos, será difícil para o seu oponente entender o quão forte é a sua mão. Lembrando que esse é apenas um exemplo exagerado, mas o método de sempre all-in está fadado ao fracasso, pois você perderá grandes quantias de dinheiro devido ao fato de que muitas vezes a sua mão será mais fraca do que a mão do seu oponente. Por isso, nesse caso, o seu trabalho é equilibrar a massa de informações que você dá aos seus oponentes enquanto joga. É claro que você arriscará uma grande quantia de dinheiro apenas com mãos monstruosas. Uma linha de aposta é considerada desequilibrada quando o seu oponente é capaz de identificar o tipo de mão que você tem e se desviar da sua estratégia ideal para explorar essa tendência. Sua linha estará equilibrada quando as informações estão bem criptografadas e o seu oponente é forçado a adivinhar que tipo de mão você tem. Alguns jogadores de pôquer dão grande ênfase às linhas equilibradas. Eles dizem que não podem blefar porque nunca apostariam por valor em uma determinada situação. A princípio, essa é uma linha de pensamento correta, mas na prática, os jogadores tentam jogar contra oponentes com quem eles são superiores em força. Os jogadores fracos não serão capazes de explorar seus erros, enquanto você fará exatamente o oposto. Isso significa que você se preocupa menos com as suas jogadas e mais em explorar as linhas desequilibradas de seus oponentes. A pergunta que não quer calar então é: por que não se preocupar muito com as linhas desequilibradas do seu lado? Nesse caso, é porque nas apostas mais baixas, isso apenas tornará mais difícil você subir para as apostas mais altas. Imagine a seguinte situação: assistir uma partida de futebol, a final da Liga dos Campeões, na qual duas grandes equipes e bem fortes da Europa se enfrentam este ano. Certamente, essa é uma batalha de rivais digna e que se deve tratar com respeito. No início da partida, ninguém se precipitará para o ataque. As equipes vão testar as defesas umas das outras e o jogo será cauteloso, principalmente no meio do campo. A mesma coisa acontece no poker, onde os oponentes na mesa de jogo em níveis mais altos usam as linhas equilibradas para estudar o jogo uns dos outros. Agora vamos imaginar uma situação diferente, que uma equipe muito fraca chegue à final, que terá a oposição de um campeão bem famoso. Nós sabemos que é improvável que isso aconteça, mas vamos imaginar que o Paris Saint-Germain e a equipe regional da Chapecoense joguem juntos na final. A realidade é que tudo vai acabar muito rápido. O placar será devastador e ninguém se olhará de perto. Poucos espectadores compreenderiam o Paris Saint-Germain se tivesse começado a jogar com cautela e sem ataques. E no poker, você precisa agir da mesma forma com jogadores fracos. Esqueça as linhas equilibradas do seu lado e vá para o ataque. Portanto, você precisa pensar sobre o seu jogo e onde o seu jogo está equilibrado e onde não está equilibrado. Mas o mais importante ainda é que se você notar um erro no jogo do seu oponente, você precisa explorá-lo, independentemente se a sua roda está balanceada ou não. Basicamente, você terá mais lucro com um estilo de ataque do que com um estilo cauteloso.
Jogando contra jogadores apertados. Vamos começar com jogadores do estilo apertado, já que são aqueles contra os quais a estratégia de poker ABC não funciona. É importante lembrar que a estratégia ABC ela é projetada para explorar os erros dos jogadores que colocam dinheiro no pote com mãos fracas. Os jogadores apertados raramente jogam dessa maneira. Por isso, os jogadores que usam a estratégia ABC cometem um erro ao jogar com essa estratégia contra jogadores apertados. Se você vai ganhar muito dinheiro com o poker ABC, isso provavelmente quer dizer que você também vai passar por muitos momentos difíceis. Por isso, você precisa entender como usar a estratégia ABC, e neste caso, ela não é útil. Característica número 1. Jogador que se sente inseguro sem as nozes. Essa característica é muito comum entre os jogadores de poker e é muito fácil de explorar. É mais frequentemente encontrado em jogadores de poker chamados NEET, ou apertados passivos. Os jogadores de poker desse tipo raramente irão all-in sem uma mão muito forte. Por exemplo, em uma mesa desemparelhada com 3 cartas para um flush, esses jogadores só farão push, ou uma chamada, com nut flush, ou seja, com apenas uma carta faltando para um flush. Se eles tiverem um flush menor, apostarão baixo ou até mesmo passarão. No entanto, uma pequena pressão os forçará a desistir de 2 pares ou até mesmo uma trinca sem muita angústia. Se você desistir quando você não tem os nuts ou as nozes, você desistirá contra um agressor com frequência. Isso ocorre porque as nozes raramente são coletadas, e você poderia ter que esperar todo um jogo. Você também perderá muito valor com mãos fortes, mas não boas. Esses jogadores geralmente desistem para grandes segundos barris. Por exemplo, em um jogo de poker offline, os blinds são $2 e $5 e o stack é de $1.000 no No Limit Hold'em. Você abre para $20 e um dos jogadores em posição faz um call e o nosso jogador NEET faz uma aposta no Big Blind. O flop vem como Dama de Copas, 10 e 4 de ouros. Você aposta $40 e o jogador pede para sair. Já o nosso jogador NEET paga a sua aposta. Com base nas chamadas e no pré-flop desse jogador, nós temos o direito de dizer que esse NEET tem a seguinte gama: pares de 10 a damas, pares de 4, as ou rainhas do mesmo naipe, as 10 do mesmo naipe, rainhas do mesmo naipe, rainha valete do mesmo naipe, as ou alguma coisa de ouros, rei valetes de ouros, valete 9 de ouros, ou 9 de ouros, ou 6 e 5 de ouros, ou rainha de naipes diferentes, ou rei rainha de naipes diferentes. Em geral, essa é uma gama muito forte e o que caracteriza claramente o jogo de um jogador NEET. O turn é um 4 de espadas. Ele faz um check e você aposta $100. Quais dessas combinações o jogador NEET vai jogar? Essas poderiam ser as mãos que esse jogador jogaria: par de valetes, as reis do mesmo naipe, rei rainha do mesmo naipe, rainha valete do mesmo naipe, as e alguma carta de ouros, com exceção do as rainha, 9, 8 de ouros, 8, 7 de ouros, rei rainha de naipes diferentes. Ele desistirá de qualquer mão feita mais fraca do que um par de as rainha ou qualquer outro draw que não seja um combo. Para jogadores desse tipo, essa gama de fold no turn é bastante familiar. Então ele muito provavelmente irá continuar apenas com essas mãos: um par de damas, um par de 10, um par de 4, as rainhas do mesmo naipe, rei valete de ouros, valete 9 de ouros, as damas de ouros, 7, 6 de ouros, 6, 5 de ouros e as rainhas de ouros. Se você contar o número de combinações, você irá perceber que o oponente desistirá de 34 combinações e continuará apenas com 24 combinações. No turn, você aposta $100 para levar o pote de 140 e esse jogador NEET muito provavelmente desistirá das suas cartas. Essa aposta lhe trará lucro com qualquer carta que você tiver na mão. Se o River tiver uma carta de ouros ou um reis, seria uma grande oportunidade para blefar. Das 24 combinações que o seu oponente pagaria no turn, metade são as e rainhas.
Esse tipo de jogadores se sentirão extremamente desconfortáveis com apenas um par, mesmo com um par tão forte como uma dama e um as que está na mesa. Ajustes complexos. Se você quer ganhar vantagem sobre um jogador inseguro sem os nuts, você precisa fazer o seguinte. Primeiro, abra o pré-flop com mais frequência. Você pode esperar várias situações em que você pode levar o pot, mesmo que tenha feito uma grande aposta pré-flop. Quanto mais você inflar, mais você ganha o pot. Em segundo lugar, coloque os segundos barris com mais frequência, ou seja, continue apostando. Os jogadores apertados e soltos diferem dos demais apenas porque podem facilmente desistir de um draw e de um par top no turn do que qualquer outro jogador faria. Mesmo que o seu oponente pagar no turn, você ainda pode usar a sua carta alta de forma lucrativa, blefando. Com um stack tão grande, você pode fazer overbets, ou seja, apostas muito altas para que o seu oponente termine desistindo de uma grande variedade de cartas. Importante lembrar: primeiro, você não deve pagar grandes apostas contra esse tipo de jogador. Eles terão mãos fortes com mais frequência do que os jogadores de pôquer normais. Eles podem ir para o showdown com um par forte com mais frequência, ou simplesmente não irão apostar com mãos monstros nas primeiras rodadas, e vai deixar essas mãos monstros salvas para uma grande aposta no river. Este é um bom ajuste, então se você presumir que o seu oponente é capaz de usá-lo, você deve diminuir o ritmo contra este oponente. Com quais jogadores eu devo fazer esse tipo de ajustes? Esse recurso é muitas vezes inerente aos jogadores de pôquer que jogam offline em limites baixos. Eles são um pouco menos comuns nos jogadores online. Se as mãos que os seus oponentes chegam ao showdown podem ser eliminadas no turn, então pelo menos 2 ou 3 jogadores em sua mesa definitivamente não estão jogando bem sem os nuts. Reclamações sobre a falta de ação ativa na mesa se tornam um sinal direto. Se vocês podem notar que alguém deu um check antes do showdown com uma mão forte, lembre-se desse detalhe, ele é muito importante. Se o seu oponente dá um cheque com uma mão forte, isso pode significar que o jogador de pôquer não entende o valor da sua mão e esse jogador tende a agir de forma mais solta, fazendo chamadas muito ruins no showdown. Se houver um jogador em sua mesa que frequentemente desiste, mas dá cheque com mãos fortes antes do showdown, então ele deve ser enfrentado exatamente como o tipo de jogador que estamos falando. Há apenas uma conclusão. Você precisa entrar com mais frequência no pré-flop, atacar os limpers em posição com uma ampla gama de mãos do mesmo naipe e apostar no flop. Aposte em boas cartas no turn. Além disso, não se esqueça de considerar blefar os overbets no river para explorar com sucesso seu oponente. É isso por hoje, pessoal. Se você tiver alguma dúvida no nosso vocabulário, entre no nosso site cardmates.net. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye!